Marbaha Arlacan Shabá. E sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui e vamos falar sobre estados físicos da matéria. 1, 2, 3, come on! Que entra aí o último vídeo do nosso tema de ciências, né? O próximo eu ainda estou com um pouco de dúvida do que fazer, então se vocês puderem mandar dicas, sugestões sobre qual matéria fazer, de qual tema dentro dessa matéria, eu ficaria muito grato. Então, vamos lá. Hoje eu estou usando aqui meu celular, eu acho que talvez fique melhor para vocês verem, mas se não ficar, coloca aí nos comentários também, que eu preciso muito da opinião de vocês agora, porque vocês assistem o vídeo, né? Então, diga aí se ficou bom, se ficou ruim, se você prefere o antigo caderno. Mas então vamos lá. Existem diversos estados físicos da matéria. Eles são determinados pelas proximidades da partícula, que fazem eles ficarem com uma característica marcante que nos permite distinguir os estados que eles se encontram. Nessa aula de hoje que vamos ter aqui, a gente vai tratar apenas de 3, porque como existem vários, existem cerca de 40 que nós descobrimos e dizem que tem muito mais, né? Porque o universo é um lugar gigantesco, então tem muita variação nisso. Então a gente vai tratar apenas de 3 aqui, que são os principais: o sólido, o líquido e o gasoso. Esses 3 estados são os que a gente mais vê no nosso planeta Terra, o que nós encontramos naturalmente. Quando você vai no mar, você vê a água, que está no estado líquido, o H2O, que está ali numa temperatura ambiente e está no estado líquido. Quando você pega no seu celular, ele está no estado sólido, porque ele não escorre pela sua mão, correto? Bom, pelo menos eu acho que não, né? Porque a tecnologia tem avançado tanto que vai que o celular ficou líquido agora, né? Mas tá certo. Então, quando você faz isso que você está fazendo nesse exato momento, talvez não isso que você está pensando, respirar, calma. Então, quando você está respirando os gases que seriam o oxigênio. E pum também se encaixa, mas eu creio que você não respira pum toda hora, né? A menos que você more numa família que solte muitos gases, mas isso não vem ao caso. Então, a gente está em constante, eu ia falar movimento porque eu estava pensando em outra aula, mas a gente está em constante contato com esses 3 estados físicos. Por exemplo, nós aqui, no nosso corpo, nós produzimos o estado gasoso, que seriam os puns, ou nossa própria respiração, que nós expiramos, né? Nós soltamos para fora o gás carbônico. Nós temos o sangue, que está no estado líquido, que são feitos de vários materiais. E temos os ossos, a carne e etc., que estão no estado sólido, que permite você segurar o seu celular nesse exato momento, ou mexer no computador, ou na TV, né? Quem sabe onde você está assistindo. Então, nessa aula nós vamos tratar desses três estados físicos. Então, vamos lá, let's go, etc. O primeiro estado físico que eu quero tratar aqui é o estado sólido, que eu acidentalmente ali esqueci de colocar o acento, mas ignorem. Então, o estado sólido, eu vou ler esse trechinho aqui e explicar. Nesse estado físico da matéria, as moléculas se encontram muito próximas, sendo assim, possuem uma forma fixa, volume fixo e não sofrem com pressão. Por exemplo, vamos olhar aqui para o cubo de gelo. O cubo de gelo ele está no estado sólido. Por quê? Porque o cubo de gelo, a organização, além da organização das moléculas aqui, além da organização dos átomos dentro do cubo de gelo, ele não possui uma variação. Por exemplo, se você colocar o cubo de gelo dentro de um copo,
Claro, mantendo a mesma temperatura, de modo que ele continue no estado sólido. Se você colocar ele dentro de um copo, ele não vai tomar a forma do copo, ele não vai sair voando, ele apenas vai manter o estado que ele está. Então essa é uma característica do estado sólido, que ela mantém o estado que ele está naquele momento. Por exemplo, se você pega um parafuso, se você colocar ele dentro de um copo ou jogar ele pro alto, ele não vai tomar a forma do ar e simplesmente desaparecer, ou ele não vai ficar na forma do copo, ele vai continuar na forma que ele está no estado sólido. Então, é um das características do estado sólido, né? A outra característica, como já deu zoom faz bastante tempo aqui, seria a organização das moléculas. A organização das moléculas, quando... Deixa eu mudar de uma cor aqui. Quando é no estado sólido, elas são bem compactas. Elas não têm muito espaço entre si. Por exemplo, estamos aqui, uma molécula, daí já temos outra, daí já temos outra. É que nem um ônibus. Se você pega ônibus, você sabe do que eu tô falando. É um ônibus do São Bento, né? É que nem um ônibus que vai pro centro, que tem um monte de gente. Bem que nessa pandemia aí, é melhor evitar lugares fechados e acumulação de pessoas. E o ônibus é os dois. Então, o estado sólido é característico por causa disso. Porque ele não muda de forma. Ele... Bom, no caso estamos falando de um estado sólido mesmo. Por exemplo, se você pegar uma moeba, ela tem um estado sólido pro líquido, daí ela é mais maleável. Então, a gente pode classificar ela como um sólido maleável, mas não vamos entrar nesse assunto por enquanto. Então, o estado sólido seria isso. Seria as moléculas que estão mais compactas, quando as moléculas estão mais compactas, bem juntinhas aqui, quase não tem espaço entre elas, e quando aquele objeto ele não toma a forma do local que ele está. Por exemplo, o líquido. Se você pegar a água e colocar dentro do copo, a água vai ficar ali ocupando todo o espaço dentro do copo. Vai tornar a forma do copo, vai tomar a forma do copo. É meio estranho falar que a água vai tomar a forma do copo, mas é bem isso que acontece. Então vamos lá pro próximo. Estado líquido. O estado líquido, ele... Eu vou ler esse textinho aqui do lado, porque tive muito trabalho para achar esses negócios. Talvez nem tanto, mas... é bonitinho, né? Ok, aqui as moléculas estão mais afastadas do que no estado líquido. E a força de repulsão são um pouco maior. Essa força de repulsão que fala aqui é um pouco... na verdade eu vou explicar de um jeito simples. É que nem você e seu amigo. Você está aqui e seu amigo está logo aqui na frente. Vocês estão esperando na fila pacientemente, então vocês não precisam se agitar tanto. Só que mesmo assim, você não vai querer ficar grudado no seu amigo, né? Então você vai manter... Você não vai querer ficar grudado no seu amigo. Então você vai manter uma certa distância entre você e ele, para que as coisas não fiquem um pouco estranhas. Então, essa distância seria a força de repulsão. Nas moléculas, por elas não serem seres altamente inteligentes, que nem os seres humanos, isso ocorre naturalmente, por causa da energia. Quanto mais as moléculas querem se mover, por exemplo, você está bem calmo aqui, mas de repente você sente muito fogo naquele lugar, né? Você sente muito fogo e começa a querer se mover. Mas você quer se mover muito mesmo, você quer correr, você quer pular, você quer ir para todo lugar que der no mundo. Então você vai precisar se afastar mais do seu amigo para acabar que você não bata nele e faça uma explosão nuclear. Então, a distância aqui, quanto mais calor, quanto mais fogo, mais calor aqui você tem, a distância aumenta, porque mais energia, mais espaço você quer para poder se movimentar. Então, no estado líquido,
deixa eu voltar aqui. No estado líquido, essas moléculas estão um pouco mais energizadas, elas estão um pouco mais felizes. Então, elas começam a se distanciar. Tá vendo? Aqui elas estão bem grudadinhas, com várias ligações ali. E aqui elas estão um pouco mais afastadas, porque elas querem se mover, elas têm mais movimento do que no estado sólido. Entendeu? E uma coisa que você deve prestar atenção é que quando nós colocamos aqui... Opa, quando nós colocamos calor, mais calor... Quando nós colocamos calor aqui nessas moléculas, elas vão começar a se energizar, elas vão querer se mover. Por exemplo, o calor aqui seria igual à energia. Então, você pega aqui e coloca mais energia na molécula. E quanto mais energia aquela coisa tem, mais movimento ela quer fazer, mais espaço ela precisa. E quanto mais espaço, mais líquido, mais gasoso e por assim e diante. Então, essa força de repulsão seria isso. As moléculas não querem se bater, só que elas querem se mover muito, então elas precisam dar um espaço maior. Os elementos que se encontram nesse estado possuem forma variada, mas o volume constante é mais volume constante. Além dessas características, possuem facilidade de escoamento e adquirem a forma do recipiente que as contém. Por exemplo, se você pega eu já dei esse exemplo, né? Mas a água e coloca no copo, você vai perceber que a água vai ficar naquele formato do copo. Se você colocar água no copo e congelar, depois que você tirar a água, você vai perceber que ela ficou no formato do copo. Porque o líquido ele vai tomar a forma daquele lugar que ela tá. Por exemplo, no ferro aqui. A gente geralmente esquenta o ferro, coloca mais energia nas moléculas dele para ele ficar líquido e consequentemente ele ficar mais escoável, ele poder adquirir a forma. Então, através desse ferro aqui, esse ferro líquido que a gente fez através do calor, a gente consegue modelar esse ferro para uma espada linda, maravilhosa aqui, que eu sou um bom desenhista, sabe? A gente consegue modelar para uma espada, a gente consegue modelar para um celular, que daí seria aí seria um pouco mais detalhado, né? Mas eu acho que você entendeu. Uma espada, um celular, dá pra fazer várias coisas. Então, a gente bota energia, a gente coloca calor nesse ferro aqui. A gente coloca mais calor nesse ferro aqui pra gente poder deixar ele mais maleável, mais escoável, pra podermos modelar ele, entendeu? Então, preste atenção que do sólido pro líquido, a gente adicionou mais calor. Então, do líquido pro gasoso, a gente vai ter que adicionar mais calor ainda para ele poder evaporar. Então, o estado gasoso. O movimento das moléculas nesse estado é bem maior que no estado líquido ou sólido. A força de repulsão predominam. Por quê? Porque eles estão com muita energia, eles querem correr, só que para não esbarrar em nenhum do outro, eles dão muito espaço. E fazendo que as substâncias não tomem forma e nem volume constante. Por exemplo, o gás aqui, esse gás vermelho aqui atrás. Ou se você olhar para a sua janela, se tiver um dia com nuvens, se você olhar para as nuvens, que é branquinha, fofinha, etc., você vai ver que elas não têm um formato exato, elas nem tomam o formato de uma chaleira, que nem tá aqui, nem de um copo, muito menos de um quadrado, no caso do cubo de gelo, se você colocar na forma. Elas são mais espalhadas, elas se concentram em um ponto ali, mas não significa exatamente que ela toma a forma daquele ponto. Por exemplo, a chaleira aqui. A chaleira, a gente colocou água dentro da chaleira, né? Esquentou. Tá vendo que a gente tá esquentando ela, tá botando mais energia? Mais energia. Então a gente tá esquentando ela, colocando mais energia. E depois, essa água que tá aqui dentro, ela evapora, ela ebule no caso, né? E toma formato de vapor.
E esse vapor, você pode perceber que ele não é exato, ele não sai retinho, ele é espalhado, ele toma nenhum formato, é meio aleatório o vapor. Então, o estado gasoso ele é característico por causa disso, porque não tem nenhum formato que toma e tem muita energia naquelas moléculas. Então, o que faz elas se afastarem bastante. Entendeu? Então, quanto mais afastado, mais perto do gasoso tá, e quanto mais junto, né, mais frio, você pode pensar mais frio, mais perto do sólido ele está. Uma coisa que você deve prestar atenção é que quando nós queremos sólido, líquido, gasoso. Quando nós queremos transformar, por exemplo, um sólido num líquido, nós colocamos mais calor. E a mesma coisa para o líquido do gasoso, nós colocamos mais calor. Mais calor. Mas quando a gente quer transformar um líquido ou um gás, um gás num líquido, a gente coloca, a gente tem que tirar esse calor. Ou, se você preferir, colocar mais frio. Vou transformar assim, mas é a mesma coisa que menos calor. Menos calor. Então, quando a gente quer fazer o processo inverso, a gente quer transformar um gasoso num líquido, ou num líquido para um sólido aqui, que nem você pega água e congela. Pega água e congela. Pegou a água, congelou, e o que você fez para congelar? Você tirou o calor. Você fez aquelas moléculas safadas ficarem mais quietas. Entendeu? Então, surpresa aí, que eu não vou aprofundar tanto, por mais que o textinho seja um pouco extenso, é o plasma. O plasma é conhecido como o quarto estado físico da matéria, em que é colocado tanto calor, mas tanto calor, tanta energia, que ele pega fogo, né? Um termo leigo assim é que ele pega fogo. Por exemplo, o Sol aqui, ele é uma mistura de vários gases. Vários gases que foram colocados com calor aqui, juntaram os gases com o calor e fez eles ficarem no estado plasmático, eles pegarem fogo. Então, tá certo aquelas pessoas que dizem que o Sol é uma grande bola de fogo, que seria os gases no estado de plasma. Eu vou ler esse textinho aqui antes de encerrar. O plasma também é conhecido como o quarto estado físico da matéria. É formado quando uma substância em estado gasoso é aquecida até atingir um valor tão elevado de temperatura que faz com que a agitação térmica, né, que é o calor que as partículas geram, supere a energia de ligação, que mantém os elétrons em órbita do núcleo. Essa parte de elétrons eu ainda não adentei, mas você deve saber que os átomos são aquela bolinha aí no meio e tem vários elétrons aqui rodeando ele, que são bolinhas de energia. É exatamente isso, bolinhas de energia. E o que está dizendo aqui? Que colocam tanto calor que essas bolinhas de energia aqui, elas explodem, meio que explodem, elas saem de perto desse núcleo. Então é a mesma coisa que uma explosão nuclear. Ela faz uma explosão nuclear fazendo as coisas pegarem fogo e entrando no estado de plasma. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Valeu, falou!